nesta edição da TV Espaço Mulher, estamos muito felizes e honradas. Ela é destacada no Brasil, internacionalmente, é muito respeitada, uma das maiores pesquisadoras, praticamente, de todas as situações de nós, mulheres, né, em vários segmentos da vida, desde uma senhora, né, com uma vida mais simples na sua casa, no seu lar, até as grandes cientistas, as escritoras, ela está sempre pesquisando. Vocês vão, já tivemos uma entrevista com ela, e com certeza hoje vocês vão adorar também essa entrevista, porque ela traz agora umas opiniões dela sobre o momento que nós mulheres também estamos atravessando. Ela, como historiadora, claro, ela vai ter muito a contar de tudo que está ocorrendo nesse período agora. Hoje a nossa entrevista é com a professora doutora e escritora Ana Maria Collin. Ela é autora também de uma obra que faz um sucesso incrível, que se chama Cidadania da Mulher Brasileira, uma genealogia. Foi lançada em 2021. Muito grata, uma alegria, uma honra, né? De novo, assim, agradeço essa oportunidade, né? E parabéns, né? Que tem mais novas conquistas, mais novas palestras internacionais, né? Cargos. E deixo aí para a sua saudação para nós aqui, para o pessoal que está nos assistindo no canal. Eu quero deixar um abraço a todas, a todos e a todos, né? E é sempre um prazer estar aqui, uma alegria. Eu acho que os intelectuais democráticos, né, vamos dizer assim, têm sempre um prazer de socializar, de compartilhar o seu conhecimento. Porque não adianta nós estudarmos, lermos, publicarmos livros, publicarmos artigos em revistas, em livros, se não conseguimos compartilhar e socializar esse nosso conhecimento. Então, eu, como historiadora de mulheres, as relações de gênero, eu faço também do meu trabalho acadêmico também a minha militância. Certo. E especialmente com essa questão das mulheres, a militância é hoje obrigatória. E talvez na conversa nós vamos entender o porquê. Mas doutora Ana Maria, também praticamente assim estão comemorando, né, a sua obra também, e a sua pesquisa, né, ela foi muito interessante, porque trouxe uma visão do que era esse nosso antepassado, nosso passado, que até era muito glorioso, que tínhamos oportunidade, né, de a luta para a construção de leis e tal. E nós estamos atualmente numa outra situação, né, um pouco triste, alguns comentários ruins em relação até ao nosso país, muitas vezes, né? E tivemos muitas perdas também com a pandemia, né, a quarentena, muitas mulheres viúvas, muitas crianças ficaram órfãs, né? Homens ficaram viúvos também. Então, assim, toda a estrutura que nós tínhamos de família, praticamente, né? De trabalho, de conquista até mesmo, né? Estava todo mundo aí no auge, fazendo as suas políticas, suas ONGs, assim, parou. E pior que ainda não dá para recomeçar, né? Porque está tendo as consequências aí novas, né? Então, o que é esse impacto, assim, que vai causar isso sociologicamente para nós mulheres, né? Eu acho que é um período que vai ser assim meio luto continuado até quando, né? Eu acho que, Elizabeth, as mulheres, no âmbito mais geral, são sempre as que mais sofrem os efeitos, inclusive, das pandemias. E eu acho que essa grande pandemia do Covid, que continua e continua séria. Ontem eu perdi uma amiga ainda lá em Porto Alegre, né, pelo Covid, continua séria. A impressão que eu tenho é que não estão se dando conta da gravidade, que ainda o Covid, não estão se dando conta. Eu vejo aqui onde estou, eu não abro mão de sair com máscaras, nunca, e vejo que, assim, pouquíssimas pessoas de máscara, né? Então, assim, o pessoal não está se cuidando, está levando muito leve, e a doença continua. Mas, e se falando de mulheres, né, acho, bom, o único ponto, não vou ser positiva assim, mas a pandemia foi mundial, então não foi um caso brasileiro, a pandemia, tá? Do Covid. Ela foi um caso mundial e nós sabemos que a nível de mundo, né, as maiores vítimas foram as mulheres, porque o desemprego está aí terrível para todos, né, mas as mulheres sempre sofreram muito mais com o desemprego formal, porque de uma outra maneira elas conseguem, de fato, sempre conseguiram se virar com
pequenos bicos, pequenos empregos, né? Então, se o desemprego está sendo cruel, com as mulheres, muito mais. Com as mulheres mães, muito mais ainda. Eu assisti ontem um programa, fico sempre muito sensibilizado, né? Daquelas mulheres que estão lutando para colocar comida na boca dos filhos. Então, vivem da caridade nossa, enfim, né? Eu também fico muito sensibilizada. Aqui eu não sei, conheço pouco essa cidade, mas em Porto Alegre, que é a minha cidade, sensibilizada com um grupo de mulheres, em especial, que se preocupam em fazer marmitas e entregar para os moradores de rua, por exemplo. Que se preocupam em fazer marmitas e entregar para mães de família nos bairros mais pobres. Então, de uma certa maneira, as mulheres são as maiores vítimas, mas, do outro lado, são também as que mais se movimentam, inclusive, para contribuir com as pessoas que socialmente estão em piores condições. Então, acho que essa pandemia vai longe, né? Eu acho que ela não vai acabar aqui ainda. Por um outro lado, Elizabeth, assim, eu vou te contar uma coisa que o lado não sei se é positivo, né? Nós todos tivemos que ficar em casa, né? Todas nós, todos e todas tivemos que ficar em casa por conta da pandemia, e dessa maneira nós fomos obrigadas, especialmente as mulheres, né, a tomar conta da tecnologia, de programas que nos possibilitassem, né, fazer interações, trabalhar, etc. E tal. Eu trabalho numa universidade federal, mesmo aposentada, e aconteceu uma coisa incrível, que isso não vai mudar mesmo pós-pandemia. O governo federal estava dando muito pouco dinheiro, dá muito pouco dinheiro para as universidades. Então, nós não podíamos mais trazer palestrantes para fazer banca, doutorado e mestrado, né? Dificilmente trazíamos alguém de fora, por conta de não poder pagar passagens. E com essa questão do trabalho em home office, trabalhar em casa, no computador, nós conseguimos fazer eventos internacionais, trazendo mulheres, trazendo personagens e homens intelectuais do mundo inteiro para um evento, trazendo personagens reconhecidos para bancas. Eu acho que essa questão, muitas outras coisas, aplicativos também, eles vieram para ficar, né? Eles foram instalados por conta dessa horrível pandemia e muita coisa veio para ficar. Nós aqui agora ficamos torcendo para que as pessoas se cuidem, porque, veja bem, todo mundo está fazendo vacina, né? Mas estão ainda assim contraindo o vírus, mesmo que de forma mais leve. Eu ainda acho, Elizabeth, que a máscara é a nossa grande aliada. Ah, sim. A Mato faz a vacina, mas a máscara é a nossa aliada. Porque, veja bem, naquele primeiro e segundo ano de pandemia, quando todo mundo estava assustado e usou máscara, as doenças respiratórias desapareceram. Quase ninguém teve gripe. Então, tu não teve doença respiratória pela proteção da máscara. Agora, com as pessoas se descuidando, né? Voltaram as gripes, voltaram as doenças todas. Então, acho que a máscara, junto com as vacinas, isso não há nem dúvida, é a nossa grande aliada. Mas me parece que também as mulheres são mais cuidadosas, né? Também, é. Agora, assim, do ponto de vista de direitos históricos de cidadania, né, que tem a sua obra, né, nós ficamos alijadas de tudo, como a senhora disse, né, de repente ficamos sem o emprego, até o informal, né, nós ficamos sem a condição, muitas vezes, de ir numa ONG, que a gente tinha as uniões e as reuniões, né, a condição de diálogo para entender o que fazer. Nós ficamos com as crianças tudo em casa, sem ter condições de atendê-las, né? Daí aquela situação que ensinava, e como a senhora disse, ainda estamos aprendendo a tecnologia, aí de repente se ter os equipamentos necessários, as mulheres tiveram que se dividir, né, no tempo, porque ninguém aqui tem um filho só, né? Aí como é que organizar tudo isso, às vezes sem um computador, só com um celular? Eu acho que aí temos né, um ponto muito importante para analisar das mulheres, né? Porque a gente fala assim do pessoal, como a senhora disse, e muito necessário, né? São as nossas cientistas, nossas pesquisadoras, as nossas organizadoras de eventos internacionais, elas se saíram, né? Mas vamos pensar a tecnologia dentro de um casebrinho lá com quase 5 crianças, né? Também adoecendo, né? Eu acho que independente de partido, de quem foi que fez, enfim, as doações que foram passadas para as famílias eram muito pequenas, não houve um acesso à alimentação adequada, né?
que poderiam ter cooperativas digamos, provisórias para que as pessoas fossem lá. Eu preciso mais feijão, eu preciso mais arroz, né? Não é assim dar aquela ração, né? Que é coisa muito estranha, porque nem perguntavam quantos filhos tinham, para que quantos pratos por dia teria que servir, né? Eu acho que tivemos uma desumanização muito grande com relação às mulheres do ponto de vista elas chefes de família, porque os homens não arrumavam trabalho, tentavam trabalho e não conseguiam, também adoeceram, foram os primeiros que morreram, a maior parte, né? E nós aqui, embora em São Paulo, nós tivemos um fato super curioso, né? Nós estamos próximos ao aeroporto de Congonhas e era impressionante a quantidade de homens que batiam a campainha. Eu posso limpar o pátio? Posso tirar essa grama, esse negócio daqui? A senhora me dá um dinheiro? A senhora me dá alguma coisa para comer? E você olhava assim, você vê que não era um homem qualquer, não é sabe, um cidadão que pelo jeito tinha trabalho e de repente assim, ele está totalmente desempregado. Você atendia assim, a senhora tem mais alguma coisa assim que eu possa levar de comida para minha família, na minha casa? E pior que ainda continuam muitas vezes batendo. Os homens estão pedindo comida para levar para casa. Inverteu, sabe? Antes eram as mulheres, agora os homens também estão pedindo, né? Então, eu não sei do ponto de vista de análise histórica política, porque eu não vivi uma outra situação igual a essa, né? Mas nós estamos falando de uma cidade que é considerada assim o maior capital que tem, não sei, para dirigir e não sei aonde, entendeu? O maior PIB, o maior não sei o quê. Mas nós tivemos esse acúmulo de pessoas batendo em campainhas, pedindo coisas, né? Comida, bom, lixo é disputado, sabe? Saiu, vem Eu outro. acho o seguinte, ó, isso é uma visão bem particular minha, tá? Mas Uhum. a questão da ausência de políticas públicas, eu acho que começamos por aí. Quando falamos lá, aquela coisa de entregar comida, foram muito mais ações particulares ou de ONGs sem ligações com o Estado. Então, Sim. nós não temos política pública. Eu faz um bom tempo que não vou a São Paulo e eu fico aterrorizada quando eu vejo aquela questão das vítimas de drogas nas ruas, né? Que somente trocam de lugar, os caras voltam. Não é Horrível. assim que tu trata essa doença, no fundo, né? Então, tu tens uma ausência de políticas públicas e veja bem, nós vamos falar que o Estado, que o governante, pelo menos, desconheceu o Covid, desconheceu as mortes, né? Eu não tenho nada a ver com as mortes, e as pessoas iam morrendo, morrendo, morrendo. Então, é o seguinte, eu acho que, de uma certa maneira, a ausência de políticas públicas, e agora, então, não quero fazer questão política, mas então essa PEC foi aprovada, né? Até o final do ano, para auxiliar os pobres, né? Uma maneira eleitoreira, tanto é que até o final do ano somente. E toda a ajuda que teve, em grande parte, foi feita por particulares, né, por pessoas de Particulares. bem, né, e as ONGs. Essa é uma questão que eu quero levantar. A outra questão é um tema recorrente, e podemos falar sobre isso depois, inclusive na questão do livro, que já fiz 3 impressões dele, eu acho, teve esse meu livro, apesar de ser um livro denso, né, ele teve uma aceitação muito grande. Nós vamos nós vamos chegar num ponto terrível em relação às mulheres, que é a violência contra as mulheres. E eu gostaria muito de falar sobre isso depois, para poder entender o lugar da mulher hoje e para poder entender a centralidade do corpo feminino nessa questão da violência. Então, na pandemia, porque homens e mulheres sofreram muito, mas o homem sempre foi tido historicamente como um provedor, somente um provedor. É aquele que trabalha e que traz o salário para casa para manter a família. Nós também sabemos, inclusive por dados todos, né, que o maior número de lares familiares são comandados por mulheres, então sabemos disso. Mas o homem é construído para ser um provedor. Na hora em que ele não é provedor, ele é uma figura sem sentido. Então, quando chega a pandemia e o homem fica em casa, e a maioria das vezes perde o emprego, tá? A violência dentro do lar contra as mulheres foi um dado alarmante. Foi. Se a violência contra a mulher já é um dado alarmante, né, a nível histórico, durante a pandemia piorou ainda. Uhum. Então,
eu gostaria muito de ocupar esse espaço, não sei até se eu falei já da outra vez ou não, mas o quanto o Brasil é um país reconhecido mundialmente pela beleza das suas leis igualitárias, pelas leis que tentam coibir a violência, é um dos países do mundo que possui o melhor conjunto, né, de leis para coibir, para tentar acabar com a violência de gênero, que antigamente falávamos em violência contra as mulheres, hoje não. Por quê? Porque, veja bem, se nós somos o país reconhecido no mundo, olha que loucura isso, Elizabeth, que tenta coibir a violência, é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E é o primeiro país do mundo que mais mata trans. Meu então, Deus. o primeiro país do mundo que mais mata. Então, nós falávamos antes em coibir a violência contra as mulheres, violência doméstica. Não, hoje em dia é a violência cometida contra pessoas de outro sexo que não é o sexo dominante. Bom, e isso tem também uma história que eu não vou entrar aqui, mas falava assim dessa minoridade ou dessa desqualificação do corpo feminino, que é um corpo a ser usado, a ser maltratado, não é? E agora, quando eu falo em violência trans, a maioria são trans em corpo de mulher. Que coisa, né? Normalmente corpo de mulher, não é? É um corpo a ser violado. E eu lembro que, talvez eu tenha te falado, mas eu conto esse caso, ele ficou público, de fato, mas para nós entendermos aonde é que nós queremos chegar nessa questão da cultura. Há poucos anos atrás, um professor de direito, numa disciplina de direito constitucional na PUC do Rio Grande do Sul, é uma das maiores universidades brasileiras, eu vi ontem no ranking das universidades, né? Ela está entre as melhores da América Latina. Um professor de direito constitucional, não era nem penal, disse em sala de aula, como disse o jurista, as mulheres, como as leis, estão aí para serem violadas. Nossa. E o mais incrível, e eu estou falando aqui na subjetivação de homens e mulheres, um homem, um rapaz, gravou essa aula e denunciou. Quando foi feito um processo, muitas das meninas foram apoiar o professor. Ele é muito simpático, ele é muito querido. Durante essa coisa toda, ficamos sabendo das pérolas em sala de aula. Tipo, moeda na mão, calcinha no chão. Então, estou numa universidade reconhecida, como eu fiz doutorado lá, inclusive na PUC, na primeira universidade. Numa aula de direito, e os cursos de direito da PUC é um dos cursos mais reconhecidos, eu acho que no Brasil, e um professor que está no lugar de poder, de autoridade, faz isso, é somente para corroborar a construção histórica do corpo da mulher, histórica, construção discursiva e prática, de que é um corpo que não vale nada. Então, voltando agora, eu tenho esse conjunto de leis. Leis igualitárias, né? Lei Maria da Penha, a lei mesmo a Carta de 88, e que tenta coibir a violência. E nós não saímos do ranking de países que mais matam mulheres e trans do mundo. Então, quando eu falava no começo para ti que eu sou uma intelectual, mas também eu sou uma militante, é porque, além das leis, elas são importantíssimas, eu não vou jamais tirar a importância delas, elas são quase letra morta em relação à cultura. A cultura que se instalou que esse corpo feminino, mulheres ou trans, é um corpo que pertence aos homens. Tanto é que nós não conseguimos nunca falar em aborto. Nós não conseguimos falar em nem descriminalizar o aborto. E eu lembro, nunca vou esquecer também, que numa discussão sobre a questão de retirar aborto ser crime, o Cunha, que era presidente da Câmara, que deve estar com Donas Heleiras, outras quantas, ele disse: o corpo da mulher não pertence à mulher. Estavam lá homens discutindo se deveriam ser criminosas ou não mulheres que fazem o aborto. E eu sempre brinco assim, a ignorância é tão grande que esses homens não têm ideia
de milhares de mulheres que morrem em clínicas clandestinas com distribuidor de pilha com agulha de crochê, com agulha de crochê, normalmente mulheres pobres. Então, é sempre esse corpo que está em jogo. E nós poderíamos falar aqui dos últimos dias do Brasil, né? O Brasil está num inferno astral como país, na questão da violência, que é uma coisa impressionante. Então, eu tenho a questão da violência com homens também, e, por um outro lado, eu tenho, dramaticamente, tristemente, essa violência contra o corpo feminino, que vai de meninas a mulheres, a gestantes, a pacientes. Não, e a senhora está colocando muito bem, até a propósito, recentemente, aí, a prisão de um cidadão da área de saúde, quer dizer, a mulher está no momento do parto, ele está lá estuprando a mulher, e Foi a não coisa era mais triste que a caso, gente viu, né, não, é, Isabel? não era o único caso, né? Quer dizer, que é Não, mais triste. eu li ontem que ele já passou por 7 clínicas. É, Agora, tu é mãe, Elizabeth, eu sou mãe, sou vó. é, Agora, quero dizer o seguinte, aquilo que deveria ser um momento mais lindo para se recordar depois, imagina, que é a hora de dar à luz, é. tem essa E mãe. ninguém quer advogar para ele, que eu li até ontem, né? As pessoas Eu dizem não que sei, eu não é, sei se ninguém quer. até Vai agora, até aparecer, ontem, ele não tinham não, vai querido. aparecer porque eu vi um site, ele era Bolsonaro, ele era apoiador de armas, né? Em defesa da Nossa. família, como sempre, né? Então vai É. aparecer alguém para defender. Agora, o que eu percebo assim, não é que eu acho que houve como é que eu vou dizer, a natureza, não sei se o que foi que aconteceu, eu acho que deu um troco também, né? Porque assim, até agora eram mais as mulheres que ficavam viúvas, mas os homens ficaram em grande quantidade viúvos também. Né? Então, eu estava conversando com uma pessoa especialista também nessas áreas. Ele até foi conferir, ele é um psiquiatra, ele até foi conferir, né, porque ele é um professor doutor também na área de palestras e tal. Ele disse assim: tu tem certeza? Aí eu passei as notícias para ele para ver, né, na época, nas estatísticas e tal. E ele disse. Ele olhou para mim com a cara e disse: não é possível, né? Mas pela primeira vez, me parece que sócio psicologicamente a essa pandemia, né, trouxe um troco, como eu digo, né? Até agora eram as mulheres que ficavam viúvas, tinham que se virar de uma hora para outra, né? Porque ninguém está guardando uma economia para enterrar ninguém. Eu sempre digo isso, que é o maior problema que nós temos. Que ninguém orienta, né? Não tem um seguro que seja assim, paguei, faleceu, puf, e fizeram tudo para mim. Quem é que consegue pagar um seguro hoje para essa situação, né? Então, tomara, como a gente está falando, a pessoa comer, né? Quer dizer, não existe um acesso. Poderia ser assim, ela telefonou, enterraram e depois parcelaram para ela. Até poderia ser, né? Que ela, como é que vai pagar de uma hora para outra um dinheiro inesperado? Mas, de repente, eu digo assim, a natureza deu um troco, porque, de repente, eles não estavam cuidando dos filhos, né? Também estavam desempregados, a gente entende, né? Tudo mais, mas brigam para dar uma pensão, é um inferno que fica a vida da família inteira, que não dão o carinho, o acesso, às vezes, às crianças, né? E aí, de repente, se viram viúvos e tinha um monte de filho que tinha que dar uma solução. Né? Então, aí a gente vê o despreparo, eu diria social, né? Aí que a senhora que é a doutora na área sociopolítica, mas a gente vê assim, não sei se nós mulheres erramos e não ensinar os homens também a serem donos da família, sabe? Não só chefe mantenedor, ele também é o dono da família, ele ajudou a fabricar os filhos ali, né? A situação, entende? A mulher não fez isso sozinha. A responsabilidade é dele também nesse comando da família, de situações. Diante da quarentena, é que a gente viu essa fragilidade, né? De repente ainda ficou a mulher, né? E se ela faleceu, então a família, sabe, entrou na deriva, né? Então, eu acho assim, tem coisas erradas, tem, mas principalmente a gente tem que entender, até mesmo, nós falando questão de mulher aqui, mas nós também temos que educar os homens para uma emergência. Ele também tem que saber ser chefe da família na hora que dá confusão, tem que Elizabeth, ter em casa, né? o furo é mais embaixo, tá? Quero dizer para ti. É, Agora, certo. mas sou ator de mulheres, tá? Ah, O furo é mais embaixo. Não é por ser mulher que as mulheres têm uma visão é, igualitária em relação aos homens e às mulheres.
Não é Não por tem, isso. nem deixam, né? Não, historicamente falando, Ah, tem lugares colocados, né? A mulher é a mãe, tal, tal. Uma vez eu estava dando uma palestra no interior e estavam na rede sinodal, que é uma rede particular evangélica de ensino, e para professores sobre gênero. E daí falou um professor e estava a mulher do lado. Elas não deixam nós segurar o bebê. Que eu ah, dizia assim que os homens tinham que começar, inclusive, a brincar com boneca, os meninos, para poder segurar uma criança. Elas não deixam a gente chegar perto do bebê. O bebê é uma coisa ó, de menino. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, historicamente, se constrói o homem como um provedor, macho, né, provedor, e ela como a mãe, e ela é responsável pela sua prole, pela sua cria. Muitas vezes ela nem permite que ele chegue perto. Bom, isso é um problema, aquilo que eu falava antes da violência, está incrustado na cultura, enfim. Agora nós precisamos trabalhar para mostrar que os homens deveriam ser tão responsáveis quanto as mulheres pelos seus filhos. Porque as mulheres isso trabalham tão fora quanto os homens. Às vezes, também. o único trabalho reconhecido como trabalho é o do provedor. Às vezes, quando ela ganha mais que ele, ficam até incomodados, ou até elas tentam esconder, às vezes, para que ele não se É, incomode, já que ela ganha conheço mais. mulher que esconde o que ganha. Então, é o seguinte, eu acho que elas trabalham tanto quanto eles, acho que acabou a figura do provedor. É. Acabou a figura do provedor. Então, e eu disse, eu fico sempre sensibilizada quando eu vejo os dados de pesquisa, né? Lares administrados só por mulheres, Sim. lares administrados por homens e mulheres e lares administrados por homens. Maioria mulheres, e quando vai somar lares administrados por mulher e conjuntamente, dá lá quase 80%. Então, acho que acabou a figura do provedor, pelo amor de Deus. Sim, eu acho A que isso é figura do a provedor, senhora, como doutora em história, tem plena razão no que está falando. Aí é que eu estou dizendo, de repente, nessa quarentena, né, com todos os noticiários e toda a situação que nunca se teve tanto número de viúvos, tanta situação que o homem também ficou em evidência, né? Ou ele estava batendo, ou ele estava viúvo, ele ia ter que assumir as crianças, não sabia o que fazer de uma hora para outra, ele estava desempregado, quer dizer, nunca vi, pelo menos na minha geração, a senhora, como doutora em história, deve ter lido muito mais, né? não, Mas, quer nunca dizer, de ninguém repente o assistiu isso. homem se sentiu jogado também, né? De frente para várias coisas, né? Que até então ele nunca tinha imaginado que passaria, né? Eu acho que Eu acho, Elizabeth, assim, que o homem não é o inimigo, tá? Eu gosto de falar isso sempre, não são dois exércitos lutando. é, Uma feminista assumida, mas especialmente um filho meu, homem, também é um feminista assumido, junto com a mulher dele. Então, não há um exército de homens aqui contra mulheres lá. Não. é, O que nós precisamos fazer é mudar essa cultura sim. desses lugares sociais. Bom, nós falamos, se a mulher trabalha tanto quanto, não existe mais homem provedor. O corpo da mulher não é um corpo a ser usado. Veja bem, a Europa, há muitos anos, tem uma taxa negativa de natalidade, com campanhas de natalidade, porque as mulheres não querem mais ter filhos. Então, tu imagina só, a mulher fica sozinha, ela tem a gravidez, ela faz o parto, ela tem que trabalhar, ela tem que manter os filhos. Quem é que vai querer ser mãe desse jeito? Deve haver, inclusive, incentivo de políticas públicas também para as mulheres mães. Porque senão, daqui uns dias, nós vamos ser que nem a Europa, né? Uma taxa negativa de natalidade. Porque se nós colocarmos no papel os riscos que nós corremos e os malefícios que nós passamos por sermos mães, quantas vezes nós não conseguimos emprego porque podemos ficar grávidas, não conseguimos empregos porque nós temos filhos. Eu acho que essas coisas têm que mudar. Então, essa coisa do homem provedor lá e dessa mulher que é mãe aqui, e no meio disso, o corpo da mulher que está aí para ser violado e para ser... Isso tem que mudar. Tem que sair da cultura brasileira, da cultura latina, não só brasileira. Não que as mulheres europeias, coisa assim, não apanhem. Não, lá também há violência contra a mulher.
Mas a nível latino, essa figura do macho latino, desse homem provedor que é dono desse corpo, isso aí tem que mudar, né, Elizabeth? Na minha avaliação, precisou mudar. É interessante. Agora, eu acho que com essa quarentena, né, principalmente, ficou todo mundo amontoado ali, é que passou para ter essa evidência, né? Ficou, é um laboratório, vamos dizer assim, né? Virou um laboratório, viverem juntos, né? Então, eu estou aprendendo muito com a senhora, porque quem me dera, né? Está sempre a seu lado aprendendo, porque a senhora é uma biblioteca internacional, né? Lendo o seu livro, né? O que a senhora transmite para nós tem base, né? Quer dizer, eu acho que é muito importante ouvi-la e procurar racionalizar, entender o que a senhora está falando, né? Que às vezes a gente só sabe o que está acontecendo aqui, mas não consegue fazer um encaixe com o que já foi do passado, como é que se superaram, como é que isso agora pode ser, né? É uma repetição ou não? Como que se sai dessa situação? No passado não tinha o mundo digital, agora tem. Quer dizer, então eu acho assim, a senhora como uma doutora em história, está com um espetáculo na mão assim para fazer todas essas análises e considerações, né? Mas o que a gente vê assim também, né, que quando tem as questões de fazer campanha para a saúde da mulher, não sei o quê, elas também são feitas por alguns técnicos, por alguns cientistas, digamos assim, que estão lá ditando normas, né? Não se vê uma enquete das mulheres, entende? Vão fazer políticas, por exemplo, para gestantes. Então, por que não se faz uma enquete das que estão pensando, das que já estão, das que recém ganharam o neném, enfim, para a gente poder saber o que está acontecendo na verdade com elas e o que está faltando. Então, eu não consigo entender, né? Eu sou formada em política internacional, eu não consigo entender como é que uma pessoa faz política, como é que governa algo sem fazer uma enquete com os comprometidos, né, com as pessoas que você quer ou ajudar ou condenar, vou supor, muitas vezes também, né? Mas você tem que pesquisar o mercado, tem que pesquisar a situação. Não, assim, tem uma iluminação e sai fazendo. Elizabeth, por isso que eu falo sempre políticas públicas, né? Que nós É, podemos ter todas as ações possíveis e imagináveis, né? Nós, individualmente, em grupo e tal, mas nada é equivalente a políticas públicas, aquilo que o Foucault chama de biopoder, né? São políticas que vão atingir as mulheres todas. Agora, tu veja bem, eu estou falando muito de política aqui hoje, mas é que essa coisa está batendo na nossa casa. Nós temos hoje uma ausência de políticas públicas em relação à saúde da mulher. Por quê? Nós temos hoje duas ministras mulheres. Essa questão mulher e política é outra questão séria. Uma ministra, que é a Damares, que é inimiga das mulheres. Lembra do caso da menina que ela tinha que sofrer aborto e ela foi a partir dela que foi a denúncia do hospital. E a outra, que é a ministra do veneno, né? Com todo respeito, né, do agronegócio, a ministra do veneno. Então, aonde vão sair políticas públicas em relação às mulheres se eu não tenho lá mulheres para pensar isso? eu creio que está faltando, né? Posso estar equivocada, né? Porque a senhora tem doutorado, pós-doutorado e assim, mas até o mestrado, que eu saiba, né, para fazermos qualquer coisa, temos que ter uma análise estatística, tem que fazer a enquete dos grupos, né, fazer uma pesquisa, mas nas regiões, né? Mas se não está saindo nem mais o censo o censo que deveria sair para ver como é que está a população, quantas mulheres estão morrendo, por exemplo, quantas sofrem disso. Para isso tem o censo. Mas nem o censo mais está saindo. Essa seria a grande pesquisa, a grande pesquisa nacional para dar conta da vida do povo brasileiro, homens e mulheres brasileiras. Mas aí então, falha. Pesquisas. Eu acho que aí nós temos uma falha básica, né? Era algo que podiam estar fazendo os vereadores, os prefeitos, era algo que podiam fazer os deputados e o governador, né? Cada um na sua região, para poder dizer assim, meu métier aqui, meu município, no meu estado, a situação é essa. Nem isso a gente tem. Não, porque entramos naquilo que eu falava antes, Elizabeth, assim, a questão das mulheres à política. Assim como o homem era o provedor, tal, né? E a mulher era a mãe, essa divisão do mundo público e do privado. O homem do mundo público, parece bobo isso, mas não é. A mulher do privado. A política é o resumo do mundo público.
é quem vai definir, a política vai definir a vida de homens e mulheres no mundo público. E esse não é o lugar da mulher, ainda. Eu estava lendo essa semana, se não me engano, o Brasil é um dos países que tem o menor número de representantes, bom, tem uma governadora, eu acho, coisa assim, mulher, e falando em Senado, em Câmara, nós somos cada vez menos mulheres. Então, ainda o mundo da política não é aberto às mulheres. E isso não é lá em Brasília, isso é nos estados e nos municípios. Se a gente for... que pena que eu não trouxe, não sabia que nos capitulados eu traria os números aqui de mulher, do número percentual de número de mulheres prefeitas, o percentual de número de mulheres governadoras, parece só uma, e o percentual de deputadas e senadoras, tá? Para nós termos uma ideia que isso não... Então, como é que eu posso almejar? E eu não quero falar, não, eu falei, não é uma batalha contra as mulheres. Mas como eu posso almejar políticas públicas em relação, por exemplo, à saúde da mulher, se só homens estão fazendo lei sobre isso? Eu acho que tem alguns homens bem intencionados. É claro que tem. Assim como tem mulheres mal intencionadas, é claro. Mas eu preciso de mulheres na política para dar uma visão nova ao Brasil que leve em consideração homens, mulheres e outras sexualidades, que nós chamamos hoje de sexualidades dissidentes. Sim, elas estão aí, são muitas. Nós precisamos, senão nós vamos continuar sendo o 5º país que mais mata mulheres, o 1º país que mais mata trans, e um país que não tem políticas públicas, que não tem leis para as mulheres. E agora essa avalanche de órfãos, que eu não sei como é que vai ser também, né? Porque, de repente, assim, tu tem as instituições religiosas acolhendo, né? Eu tenho mais acesso ao pessoal da Igreja Católica, que tem mais, assim, esses orfanatos, né? Eu não sei se tem muitos evangélicos, até seria uma coisa de se procurar, os espíritas, né? Para a gente verificar a quantificação que vai ser encaminhada essas crianças. Me parece que até, assim, na hora da documentação, coisas assim, tem algumas coisas que estão sendo facilitadas, porque a dificuldade é muito grande de acomodar todas essas crianças, né? E a gente está colaborando aqui, está todo mundo colaborando, onde tem órfãos a gente colabora, né? Porque as crianças não têm culpa de nada, de repente já desloca da família, perde o cantinho delas, os brinquedos, então é uma perda muito grande para a criança, sem pai, sem mãe. Mas eu chego de novo nas mulheres, pelo seguinte, veja bem, eu tenho, claro que a gente que é mãe, né, eu agora avó e tal, a gente fica com uma sensibilidade muito grande, né, com crianças sem lar. Eu, pessoalmente, fico. Eu acho que é no lar, criança muito... Porque é lá que é formado um cidadão, uma cidadã, né? Então, e eu penso em meninas sempre, né, largadas assim. Agora, Elizabeth, vou fazer uma coisa talvez horrorosa, tá? Que eu vou dizer agora. Mas essas crianças órfãs, elas crescerão. Serão adultos e adultas mais ou menos saudáveis. As mulheres vivas continuam aí colocando filhos no mundo. Então, é sobre essas mulheres que nós precisamos manter os olhos. Mas aí a importância das crianças, entendeu? Mas as mulheres... Aí, né, doutora, concordo com a senhora em muitas coisas, mas tem mulher que não vai ter dinheiro para comprar uma medicação para o controle da natalidade, entendeu? Teria que ser políticas públicas de novo, claro, vai tudo para política eu pública. sou, por exemplo, pela legalização do aborto. Falo com uma mulher, tu achas, mulher para mulher, tu acha que alguma mulher vai gostar de fazer aborto? Por favor, gente. As mulheres ricas vão em clínicas seguras. As mulheres pobres é que morrem, milhares de mulheres morrem em clínicas clandestinas. Então, tu tem que ter, inclusive, esse cuidado com o corpo da mulher. Bom, por favor, ninguém quer fazer aborto por fazer aborto, gente. Está colocando sua vida em risco. Então, precisamos proteger as mulheres, proteger a saúde das mulheres. Então, campanhas de educação, campanhas de controle de natalidade, mas não de enfiar lá, só dar comprimidos. Não, campanha educativa, tal. E ao mesmo tempo, eu vejo agora aquelas mulheres com bebês, tal, que não têm um leite para colocar na mesa.
sabe? Então, nós estamos numa situação hoje, no caso brasileiro, agravado pela pandemia, mas é a pandemia mais a crise política e tal, que está assustadora. Tu está em São Paulo, eu ali em Porto Alegre até há 2 meses atrás, eu acho que uma das coisas que mais me incomodava era de sair na rua, eu gosto muito de caminhar, de sair na rua, e aos poucos tu nem enxerga mais as pessoas que estão no chão ali. Tu passa como se fosse aquele monte lá, uma lata de lixo. Tu acaba ficando insensível, inclusive, com quem está na rua. Eu lembro que eram muitas pessoas na rua, né? E eu tenho certeza que ninguém vive na rua por opção. Ou são vítimas, né? De crack, coisa assim. E uma outra coisa, Elizabeth, eu acho que tu enxerga isso muito mais do que eu enxergava em Porto Alegre. O número de mulheres velhas na rua. Isso é uma coisa assustadora. Assustador. O que tem de mulher idosa, né? E homens idosos também. Idosa na rua, As gente. mulheres, elas não estavam na rua, agora elas estão na rua. Estavam. Então, tu tem um grupo de jovens, muitas vezes drogados, coisa assim, e que pedem socorro, enfim. Tu tem desempregados, tu tem famílias inteiras. E eu estava assim, conformada, quase vendo mulheres idosas morando na rua, pedindo. Então, É verdade. Isso é verdade. E eu não acredito isso só a pandemia. Eu critico isso a um conjunto de fatores, né, que está transformando o Brasil num dos países referenciais de pessoas na rua. Deus me livre. São Paulo pior ainda, né? Aqui é uma cidade que eu estou bem menor, mas também enxergo gente na rua. Eu considero o que a senhora fala quase assim uma profecia, porque eu duvido que a maior parte das pessoas que possam ter a chance de estar escutando, né, esse nosso diálogo aqui, tenham toda a sua formação, né, e seus doutorados e pós-doutorados em História, principalmente com as especializações em termos da situação das mulheres, né? Vamos ter grandes cientistas aqui em São Paulo, Rio, alguns pontos expoentes também, não é? Mas ninguém se reuniu, como a gente está tentando falar aqui, né? Para deixar no mundo digital de fácil acesso para todas as pessoas, para que elas entendam a realidade que está passando, não é? Não é a questão assim, não vai ter salvador da pátria, não vai descer né, um anjo que vai iluminar tudo. A gente tem que entender o que está acontecendo, a dificuldade que está ocorrendo. Se hoje não está tanto na vida de uma pessoa, amanhã poderá estar, porque se complicar mais, vai ser pior, não é? E a gente tem que entender também assim, as crianças estão abandonadas, né, dentro de orfanatos. Tá, eu não consigo adotar, mas não dá para ir lá levar alguma coisa que também ajuda na manutenção? Não dá para um dia brincar lá com elas? Então, tem muitas coisas que a gente pode se doar em termos de pessoa. Só falando das idosas, né? A mesma coisa, né? O que é que a gente pode doar para uma pessoa idosa? Normalmente tem mais frio, né? A pessoa que precisa, às vezes, de alimentos que ela possa mastigar, porque não adianta, né? Vai dar um biscoito duro para o pobrezinho ter mais dentinho, né? Então tem uma porção de coisas assim que a gente tem que olhar a outra pessoa dentro da realidade que ela está. E eu acho que está tendo assim, ó, isso é gente, como diz assim, isso aqui é cachorro, né? Então depende da raça, o tamanho, a idade, trata como cachorro, vamos supor assim, tá? Desculpe, né? Mas assim, a impressão que me dá assim, não se está particularizando, né? Gente do Nordeste precisa coisas que gente que vai estar no Centro-Oeste não é igual, que está no Sul não é igual. Isso aí é a questão sociopolítica que eu digo, né? Se elegeu, vai fazer uma faculdade sociopolítica depois assumir. Porque as pessoas não têm noção, assim, Ou sabe? tem alguns assessores, pelo menos, né? Contrate sócio. Rodeia de assessores competentes. Exato, também, não é porque nós estamos vendo uma falha totalmente sociopolítica. Geral. Eu não estou tirando nenhum partido, nenhum estado, Não, porque... estamos falando hoje do que nós estamos sentindo. Eu falo do Brasil hoje, que eu estou sentindo, e quando eu falo em políticas públicas, quem tem que fazer a responsabilidade é do chefe de Estado, enfim, seus ministros, coisa assim. Então, é desse lado que eu falo que, independente de partido, o Brasil hoje está navegando no caos, isso que eu digo assim. Sim. E olha que eu especialista em história de mulheres, tal, e das relações de gênero,
cada dia pior. Nós não estamos melhorando em nada, Elizabeth. É esse que é o problema. É o terror. Olha, não teve uma amiga minha, nós conversamos muito pelo WhatsApp, que não ficou assim, traumatizada, algumas vomitada, inclusive, quando apareceu a notícia desse médico violentando mulheres que estavam acabaram de ter um parto com esse. Não teve mulher que não ficou sensibilizada. Mas tem casos... Não teve mulher não ficou com aquela menina grávida e que tu quer que ela... Não era mãe essa menina para ter filho, entendeu? Então a gente está vendo coisas que são barbares, né? A cultura parece que não entrou aí ainda. Então nós estamos piorando, não estamos melhorando. Mas a senhora sabe que essa área da saúde é uma área muito complicada. Eu passei por erros médicos e fui ameaçada, né? Não uma vez, muitas vezes. Recentemente eu fui tentar fazer uma entrevista com um dos médicos que eu considerei mais humanista comigo, e as secretárias, não sei quem mandou, né? Disseram nunca mais o procure. E eu ia fazer o contrário, eu ia elogiá-lo, entendeu? E ele que mandou, certamente. Né? Não, mas tu vê assim, a que ponto que está o sistema das pessoas. Mas é a humanidade também, não é só a saúde, é essa questão da empatia com o outro, né? A sensibilidade com a humanidade com o outro. É isso que está indo. Tá, mas se ele me tratou bem, ele me tirou de um grande problema, certo? Ele não tem dor de consciência nenhuma. Se eu estou telefonando e disse que eu queria fazer uma entrevista, né, valorizando o atendimento dele e tudo, né? Aí vem um negócio desse assim. Então, o que a gente chega à conclusão? As pessoas parecem que estão fugindo da mídia, por quê? Né? Nós não temos mídia crucificando ninguém, maltratando. É uma perseguição para quem é do jornalista. Olha, tem casos aqui, por exemplo, eu nem conheço ninguém e vi gente gritando contra mim. Né? Nós estamos com uma situação de ódio contra jornalistas, contra gente de mídia. E botaram as mulheres no pacote, entendeu? Isso que é mais triste. Veja bem, eu defendo o jornalismo todo, ele, até o fim. Que é a maneira que tu tem ainda de chegar nos lares brasileiros. Mas agora eu fico pensando, Elizabeth, que falta empatia, falta sensibilidade e tal. A impressão que eu tenho, eu estou muito chocada. Todo mundo já não quer mais saber de processo, né? Que o ser humano vai cada vez ficar melhor. Não. Aonde estavam essas pessoas que afloraram? Aonde as pessoas que só querem ódio dos outros? Ódio, ódio, ódio e morte. Elas estavam no lugar e se sentiram empoderadas para agora surgir. Então, essa coisa eu tenho muito medo e vai demorar muito tempo para o Brasil se recuperar. Essa cultura do ódio, a cultura da morte, vai demorar muito tempo para o Brasil se recuperar. E eu, pelo menos, penso assim, eu falo como mulheres, falador de mulheres, né? Nós precisamos, pelo menos, fazer com que as mulheres sejam respeitadas. Tá? Só isso. Mulheres que eu falo, meninas, jovens, maduras e velhas. As mulheres têm que ser respeitadas no seu corpo, na sua integridade como mulher. Eu não sei como é que está aí, doutora, mas aqui a gente não está com um grande movimento de mulheres nas ONGs. A gente sempre teve muitas ONGs aqui, né? Muitos movimentos. Eu fiz muitos eventos na Assembleia Legislativa, às vezes 3, 4 eventos até por um mês, sempre com o pessoal participando, né, das ONGs em várias linhas. Eu tive um problema de saúde que eu tive que dar uma parada no tempo e no espaço até me recuperar, né? Que foi essa minha ausência por enquanto, mas estava lá desde 88, a gente já tinha até leis lá dentro, entendeu? Que a gente conseguiu, né? Então fazia eventos ali desde 86, 88 foi o auge, assim. Nós tínhamos a deputada Célia Leão, uma grande mulher também em defesa, né, de nós, de se pôr assim, colegas contra, sabe, que queriam impedir, ela ia corajosamente, né, nessa defesa. Né? Então a gente percebe assim que há como se fosse um silêncio agora em termos das questões femininas, as ONGs estão caladas, não sei se não estão dando dinheiro suficiente, medo. Eu acho que as ONGs desapareceram. Pararam. Reduziram pelo menos, por vários motivos. Né? Bom, a pandemia entra aí também, né? Ninguém mais conseguia se reunir. E a campanha contra as ONGs, né? A campanha contra a cultura e contra as ONGs foi
arrasadora nessa questão de poder subsidiar mulheres. Então, por um outro lado, esse eu dei uma entrevista para a Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos. Então, eu vejo, e as universidades estão com grupos muito grandes da questão. Veja bem, mudou um pouquinho o foco, porque as ONGs não tinham mais não tem mais como sobreviver, né? Não só sem ajuda, como campanha contra ainda, né? E, de um outro lado, a pandemia somada a isso. E eu vejo, então, assim, eu particularmente vejo que nas universidades tem grupos hoje de mulheres, né, que tentam assumir esse lugar, tá? E vejo que algumas prefeituras também, na Secretaria de Mulheres, tentam fazer essas coisas. Porque as ONGs, independente se é mulher ou não, elas ficaram desacreditadas. ONGs relativas ao meio ambiente, mulheres, então, ficaram desacreditadas, ou foram acusadas e fazer mal feitos com o dinheiro público e tal. Então, isso, quer dizer o seguinte, nós estamos num momento dramático do Brasil, isso quer dizer. Sim. Nosso momento... Mas agora sim, sendo a senhora uma doutora, historiadora, né, tem livros, enfim, isso nunca aconteceu em alguma outra fase da história? Isso é um acontecimento inédito, não sei se no Brasil ou no mundo, como é que é isso? É inédito. É A inédito? situação do Brasil hoje, sim, na minha avaliação, é inédito. Tu sabe, inclusive, tu falavas do meu livro antes, eu, como historiadora, pesquiso com documentos, tal, né? Sim, A sim. gente vai a documentos, vai a obras, vai... E eu fui trabalhar nesse livro, por exemplo, com a questão da cidadania da mulher brasileira. Para isso, eu estudei primeiro, fiz um capítulo sobre a questão da construção do corpo feminino, depois fui nas constituições, nos códigos, até nas Constituições Filipinas, para ver essa questão da mulher. Então, eu vou chegar a uma questão dramática, para ter uma ideia do quanto que a mulher é desconsiderada, que quando a mulher terá o voto feminino, quando poderá votar em 34, e que seria a conquista da cidadania, vai conviver com o Código Civil, que diz que a mulher é incapaz frente à lei. Oh. E isso não causou surpresa nenhuma. Somente em 1962 é que saiu o Estatuto da Mulher Casada, que retirou essa minoridade da mulher. Bom, isso não causou surpresa para ninguém que ela fosse uma cidadã e que, ao mesmo tempo, não podia colocar um pé fora de casa sem o marido consentir. Né? Então, tem essas questões assim. Mas o Brasil de hoje, o descaso em relação às mulheres, o descaso em relação às sexualidades dissidentes, o descaso em relação ao meio ambiente, a população indígena, a população quilombola, não existiu isso nunca no Brasil. Da maneira que nós estamos enxergando hoje, nunca. É só pegarmos o só do Brasil e pesquisarmos. Quando é que no Brasil nós tivemos esse afrontamento a essa população brasileira? É impressionante. A senhora está chamando atenção a pontos que a gente que não é estudioso da área, não é estudiosa da área, não para pensar às vezes, né? Somar, potencializar. E eu acho que a senhora trouxe de uma forma muito sábia, né? Essa colocação, porque eu leio muito, né, o que está nos noticiários do Brasil fora, né, mas não está dando tempo para ver o que está na biblioteca anteriormente, agora, né? Mas eu acho que hoje a senhora conseguiu não só dar uma aula para nós, na verdade, tá? A senhora deu um treinamento, né? Não foi uma entrevista, virou uma aula, de uma aula, um treinamento, né? Eu acredito que a sua entrevista ela vai mexer com muito, muito, muito todas as mulheres, com certeza, né? Porque a senhora é uma sábia, além de tudo, né? E a gente não tem a chance, de repente, né? Agora, no momento, de estar fazendo eventos, né? Que a senhora pudesse estar participando e outras, que eu digo assim, as gigantes, né? Dos estudos históricos das mulheres, e nós estamos numa fase de transição, digamos, que com certeza estão todas observando, todas pontuando, né? Que eu acho que é uma coisa para vocês assim é um celeiro, né, para daqui a pouco estar escrevendo, analisando, né, e me emociona ver esse seu trabalho com certeza, né, e então deixo aqui para agradecer, né, esse carinho, sei que a senhora está em viagem e parou para atender a gente, é muito grato isso, né, e fiquei bastante
admirada pelos dados, pela forma, pelo seu positivismo, né, que eu acho que coragem, que está faltando muito, né, para as pessoas dizerem a realidade, né, e ninguém vai transformar a realidade só para agradar alguém, né? Então, quando fizer isso, se chama fantasia, né? Não é um documentário, não é uma notícia, na verdade, não é um estudo. Então, a senhora tem nos seus livros, eu percebi, na sua forma, né? Eu acho que é a segunda ou terceira entrevista que fazemos, a gente percebe essa honestidade com os dados, né? Que também tem pessoas que maquilam as coisas para fins não sei quais, né? Mas eu estou muito emocionada, grata, que lindo essa sua defesa, praticamente, né? Do abandono de nós mulheres. E não é só em nível nacional, nos estados, nos municípios está acontecendo isso, entende? A gente fala em favelas, tem gente assim, não fala em favelas, agora é outra terminologia. Eu disse, eu quero te dizer o seguinte, no lugar onde tem um monte de gente abandonada, passando fome, fica melhor do que dizer um termo, porque mudando o termo, não mudando o termo, você tem milhares de pessoas passando fome amontoadas, não é? Criança, cachorro, idoso, doente, sabe? Falta de higiene. E aí, como é o título, o nome, a definição muda a realidade, né? Então, eu acho que a senhora, assim como a senhora é uma cientista da história, eu diria assim, né? É uma cientista da história, a senhora consegue trazer isso para a gente ver os tempos de antes, durante e agora, né? Como é que está isso aqui? E, sinceramente, move e comove, porque a gente, assim, e agora, né? Nós somos cidadãs comuns. Eu já estou com uma idade que me preocupa, claro, ver essa situação das moças, né? E nós não temos ação, como a senhora está dizendo, de repente, se ficamos, todos tiraram tudo de nós. E agora, o que, que eles vão colocar no lugar? Não tem preparo para nada também, não tem dado estatístico, não sabe fazer alguma coisa que se apresente diante do mundo. É isso que a gente tem que esperar, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe como é que nós vamos dizer assim, ela balançou com a gente. A pandemia foi um vendaval, né? A quarentena, então, derrubou todos os frutos que tinha, né? Ficou a árvore lá depenada, e agora nós temos que achar um jeito, o que, que nós vamos fazer com a nossa árvore com os galhos secos, né? Eu diria assim, para representar. Né? Elizabeth, eu agradeço as tuas palavras elogiosas ao meu trabalho, né? A gente Obrigada. sempre fica feliz quando o trabalho é reconhecido. Eu particularmente, fico muito feliz. Continuo vendendo meus livros todos ainda, que eu acho também uma outra coisa muito maravilhosa. E eu quero agradecer novamente por esse espaço. É sempre bom conversar contigo, né? Eu Obrigada. acho que esse espaço de trocas assim são muito saudáveis e também contribuem, eu acho, para uma pequena grãozinho de areia, né? Que a gente possa contribuir, enfim. Então, eu te agradeço, Elizabeth, ao Ângelo também, né? Que sempre é muito prestativo, teu filho. E deixo um abraço em vocês. E quando precisares novamente de alguém, e se eu tiver disponibilidade, pode me chamar, que eu irei com certeza, tá? Um grande abraço. Nós é que temos a agradecer muito. Felicidades no novo habitat. Parabéns pelos Obrigada, netinhos obrigada. novinhos. E Obrigada. continue escrevendo e dando essas palestras, porque o Brasil precisa. Nós, mulheres, precisamos, tá? Gratidão eterna, querida. Muito obrigada, tá? Obrigada, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Assim, gente querida, nós estamos terminando mais essa edição da TV Espaço Mulher Online. Esperamos que vocês gostem. Estamos deixando a foto do livro aqui, os contatos. Tá? E fiquem à vontade aí também para escrever, perguntar para ela o que for de interesse de vocês, tá? Contratá-las para as palestras, que ela é poderosa. Muito obrigada. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.